Então, vamos para a explicação do nosso tema, né? Do nosso conteúdo da semana. Então, a gente vai falar sobre pirâmides etárias, tá certo? As pirâmides etárias, elas são indicadores populacionais. Então, são gráficos que vão falar sobre a população, vão mostrar dados da população, utilizando faixa etária e sexo, tá certo? Então, mas por quê, né? A importância de se estudar e como isso é um indicador social. O uso das pirâmides como indicador social permite o estudo da organização de determinada sociedade. Esse estudo pode ser feito ao longo dos anos e permite uma análise da dinâmica social em determinado recorte espacial. Então, a gente pode ter uma pirâmide de um país, de uma cidade, de um estado, do continente. Então, a gente pode fazer, né, e ter esses estudos em várias escalas, tá ok? Então, a pirâmide etária, ela vai ter algumas características que eu vou mostrar a vocês. Primeiro, eu vou mostrar a vocês a composição da pirâmide, né? Como ela é composta. Então, a pirâmide etária, ó, a partir dessa aqui, deixa eu pegar uma canetinha para ir mostrando a vocês. Nós vamos ter aqui. Nessa parte central aqui, vertical, nós vamos ter a idade dessa população. Então, vejam, de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 20 a 24. E a gente vai ter aqui, ó, de 0 a mais 90 anos, nessas duas pirâmides. Desse lado, a gente vai ter a quantidade de mulheres. Do lado posterior, nós teremos a quantidade de homens, tá certo? Na base da pirâmide, nós vamos ter a quantidade de cada um deles. Então, a gente vê aqui, ó, de 0 a 4 anos, nós temos mais ou menos 30 mil pessoas ou milhões, e isso a gente também vai ver, e cada pirâmide vai trazer esse dado de uma forma diferente. Pode ser 1.000, milhões, depende da escala, tá certo? Então, a gente vai ter aqui a quantidade, essas basezinhas, de pessoas, né, com aquela idade. E o gênero dela. Então, é só a gente medir aqui, ó, o finalzinho dela com a base de baixo. E a gente vai saber quanto tem de cada idade. Vamos seguir. Ao observarmos as duas pirâmides, aquelas outras duas, podemos fazer uma análise a respeito da evolução da população brasileira em um recorte espacial entre os anos de 2010 e a projeção para o ano de 2060. Então, veja, voltando aqui. Essa primeira pirâmide aqui, ela vai ser a pirâmide de 2010. Essa segunda pirâmide, ela é uma projeção para 2060. É o que pode acontecer com a nossa população em 2060, de acordo com os estudos. A pirâmide de 2010 indica que há uma taxa de natalidade, uma alta taxa de natalidade, visto que sua base é larga. Já na projeção 2060, o cenário muda, a base estreita-se, indicando a redução do número de nascimentos. Então, veja, a gente já está analisando a população a partir daí. Por quê? A gente sabe que até 2010, a nossa população ela era uma população jovem. Analisando aqui, ó, a nossa base da nossa pirâmide. Como a nossa base da pirâmide é larga, então significa que a quantidade de pessoas, né, a quantidade de natalidade, de gestações e nascimentos, ela ainda continua muito grande em relação a parte de cima da nossa pirâmide. Então, a gente vai ter uma população jovem maior que uma população mais velha, tá certo? Professora, mas por que isso é tão importante?
Porque nós, sabendo que a nossa base ela é maior, as políticas públicas elas vão ser embasadas e elas vão ser feitas de acordo com a faixa etária daquela população. Então, a gente sabe que vamos ter que investir mais em escolas, por exemplo, em saúde básica, né? Porque nós temos uma população bem grande que está dentro dessas necessidades. Então, continuando aqui. É possível perceber também que a população jovem e adulta, população economicamente ativa, é maior no ano de 2010, estreitando-se na projeção de 2060. E isso deve-se ao fato de que, futuramente, a tendência será reduzir cada vez mais a taxa de natalidade e, consequentemente, diminuir a população economicamente ativa. Então, volta aqui. Com o passar do tempo, a tendência realmente é que as famílias tenham cada vez menos filhos, e eu falei isso para vocês enquanto a gente ainda estava nas aulas presenciais, que se nós começarmos a analisar, as famílias estão cada vez menores. Nossas vós tinham 8 filhos, hoje a nossa mãe tem quantos? 2, né? São poucos, vão se reduzindo. As pessoas estão tendo também mais acesso ao conhecimento, mais acesso às prevenções, então essa taxa de natalidade ela vem diminuindo, tá ok? O que vai acarretar em um problema futuro também que a gente vai ver. Uma expressiva mudança também ocorre no topo das pirâmides. Em 2010, o número de idosos no Brasil é bem reduzido, o que possibilita dizer que a expectativa de vida era mais baixa. Logo, o acesso à saúde era precário e havia uma má qualidade de vida. Já na projeção para 2060, o topo enlarguece-se, demonstrando aumento na expectativa de vida dos brasileiros e indicando melhoria na saúde, acesso a medicamentos e melhores hábitos de vida. Então, tá vendo que a gente também pode ver esses fatores sociais na pirâmide. Então, se a expectativa de vida aumenta, se as pessoas vivem mais, consequentemente, isso é consequência de uma melhor forma de vida. Então, eles vão ter uma saúde de qualidade, vão ter empregos de qualidade, vão ter um maior bem-estar. E eu também já expliquei isso a vocês e eu tô só relembrando. Outra análise que é possível fazer é que as mulheres vivem mais no Brasil, independente do ano, visto que culturalmente as mulheres cuidam mais da saúde, envolvem-se menos em situações de conflitos que geram óbitos. As mulheres são mais precavidas. As pirâmides etárias são representações gráficas da estrutura populacional, que eu já falei a vocês, de um lugar, e ela é dividida por sexo e faixa etária. Os gráficos são formados por barras superpropostas e possuem topo, corpo e base. As barras inferiores correspondem à população mais jovens. As barras superiores correspondem à população mais velha. Ao lado esquerdo do gráfico representa a população masculina, enquanto o lado direito representa a população feminina, que foi o que eu mostrei a vocês no comecinho do vídeo, certo? Então, corpo representa a população adulta, a base a população jovem, o eixo horizontal corresponde à quantidade de pessoas, à direita estão as mulheres, à esquerda estão os homens. O eixo vertical corresponde às faixas de idade. Só que aí a gente vai analisar e vai ver uma diferença entre as pirâmides etárias dos países desenvolvidos e as pirâmides etárias dos países subdesenvolvidos. E a gente vai ver que vai ter uma diferençazinha entre eles. Uma diferençazinha não. Vamos vendo. Os países como Japão, França e Suécia geralmente apresentam expectativa de vida elevada. Isso ocorre pelo fato da população possuir melhores condições de vida em relação à saúde e à educação, que foi o que eu disse, quando a gente vê o topo da pirâmide mais larga, então significa que essa população ela tem uma qualidade de vida melhor. Nesses países, a taxa de natalidade e mortalidade são baixas, o que sugere um baixo crescimento vegetativo. Então, o número de nascimentos é menor. Então, consequentemente, nesses países, a base da pirâmide
ela vai ser mais estreitas. Pirâmides etárias dos países subdesenvolvidos, certo? Pronto, é isso. Os países subdesenvolvidos estão geralmente situados na América Latina, na Ásia e na Oceania. Em decorrência das situações vividas pela maioria de sua população, esses países apresentam baixa expectativa de vida. Nos países subdesenvolvidos, as taxas de natalidade e mortalidade são elevadas, o que sugere um elevado crescimento vegetativo. Então, as taxas de mortalidade são maiores, a expectativa de vida é menor, as pessoas vivem menos nesses países, e a taxa de natalidade é maior, então nascem mais pessoas. As pirâmides etárias de país subdesenvolvido apresentam comumente bases largas, indicando uma grande quantidade de jovens. Já seu topo é estreito, que representa um menor percentual de idosos. Isso permite analisar que nesses países há problemas relacionados a políticas públicas. Além disso, a população necessita de melhor qualidade de vida, investimentos na área da saúde, educação, formação profissional e de inserção no mercado de trabalho. Uma grande diferença que a gente vai poder analisar entre as pirâmides dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos e que ela vai nos mostrar é que nos países subdesenvolvidos a quantidade de jovens são menores. Então, e consequentemente a quantidade de idosos são maiores, o que causa um desequilíbrio na economia. Por quê? Porque os jovens, os considerados adultos e jovens, eles são responsáveis pela economia. São eles que trabalham e fazem com que a economia aconteça. E os idosos, eles não estão mais nessa economia ativa. Eles provavelmente recebendo auxílios governamentais. E esses auxílios, eles são subsidiados pelos impostos de quem está trabalhando. Então, a gente vai acabar tendo um conflito aí. Se não tem jovens suficientes para trabalhar por esses idosos, para compensar tudo isso, a economia ela vai dar uma cambaleada. Já nas pirâmides etárias dos países subdesenvolvidos, nós vamos ter muitos jovens. E como é um país subdesenvolvido, eles provavelmente não tenham condições e mercado de trabalho para todos esses jovens. E aí a gente vai encontrar outros problemas, marginalidade, taxa de violência vão ser mais altas, porque os jovens vão estar no ócio. Talvez a educação desses jovens eles não sejam uma educação realmente de qualidade. E dependendo de N fatores, muitos desses jovens entram para criminalidade. Então, a gente vai ver que existem 4 tipos de pirâmides, que vão ser essas aqui, ó. E a gente vai ver cada uma delas. A gente vai ter a pirâmide jovem, onde a base é a mais larga. A pirâmide adulta, onde o eixo adulto ele é mais largo. E essa pirâmide aqui apresenta um maior número de população economicamente ativa. País em desenvolvimento geralmente apresenta esse tipo de pirâmide. E a pirâmide envelhecida, que é a base estreita e o topo vai ser mais largo. E pirâmide rejuvenescida, apresenta alargamento nas primeiras faixas da base, indicando aumento dos jovens, e também apresenta o topo mais alargado. Então, nessa quarta pirâmide aqui, a gente vai ter tanto uma base de muitos jovens, como a gente também vai ter muitos idosos. A gente chama de uma pirâmide mais equilibrada. E a gente vai analisar agora as pirâmides brasileiras. Então, ó, esse foi o censo de 1940. A base alargada da pirâmide indica elevada taxa de natalidade e baixa qualidade de vida. Então, veja que os idosos eram um número baixíssimo. Nessa pirâmide, a gente vai ter aqui, ó. A gente vai ter os dados aqui do lado e aqui a gente vai ter pela legenda, a indicação de cores. Então, vejam que a quantidade de jovens é muito maior
do que a quantidade de idosos. Então, o que mostra nitidamente todos os problemas que o Brasil enfrentava naquela época, principalmente de expectativa de vida, baixa qualidade de vida, analfabetismo, falta de estrutura na saúde, tudo isso a gente vai conseguir ver. Já essa aqui é a projeção de 2040 para o Brasil, tá certo? Então, veja que a gente vai ter um aumento populacional, né, na projeção, há uma mudança no formato da pirâmide. Então, veja, apesar do aumento crescente da população, haverá tendência de redução das taxas. Então, nós vamos ver que a pirâmide ela vai ser uma pirâmide jovem. Uma pirâmide adulta, desculpa. A quantidade de adultos ela vai ser bem maior, tanto que a quantidade de idosos quanto a quantidade de jovens. Mas a quantidade de jovens ainda vai ser maior do que a população idosa. Então, é isso e aguardem a atividade.